sou Lauren Escobar, do Estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro vamos iniciar o livro de Zacarias, capítulo 1, exortação ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais, portanto disse-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora os vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi ao profeta meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, este arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo vossos caminhos e segundo as vossas obras, assim ele nos fez. A primeira visão, os cavalos. No 24º dia do mês, no 10º, que é o mês de Sabate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, vindo de Baraquias, filho de Ido. Tive esta noite uma visão de que eis um homem montado num cavalo vermelho, estava parado entre as murteiras, e havia um vale profundo. Atrás dele achavam-se cavalos vermelhos, baios brancos, e então perguntei: meu senhor, quem são esses? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrer a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: o Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém, das cidades de Judá, contra as quais estás indignado? Faz já 60 anos? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse: clama assim ao Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou indo contra as nações que vieram confiantes, porque estavam um pouco indignados, e delas agravam o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém, para a misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá Jerusalém. A segunda visão, os 4 chifres, os 4 ferreiros. Levantai os olhos e vi que as chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: quem veio fazer estes?
Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Esses ferreiros, pois, vieram para amedrontar, para derribar o chifre das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalhar. A terceira visão: Jerusalém é medida. Tornei a levantar os olhos e vi, eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde vais tu? Ele me respondeu: medir Jerusalém, para ver qual a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo e falava comigo, e o outro lhe saiu ao encontro e disse: corre e fala a este jovem: Jerusalém será habitada como aldeia, sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor ao seu mesmo, serei no meio dela a sua glória. Israel, exortando a voltar para Sião, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vós espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. E salva-te de Sião, tu que habitas com a filha de Babilônia, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter ele glória, enviou as nações que vos despojam, porque aquele que tocar vos toca a menina dos seus olhos, porque eis aí agitarei a mão contra eles, e virão a ser presa daqueles que os serviram. Assim saberei vós que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Canta, exulta, filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naqueles dias muitas nações se ajuntarão do Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que eu sou o Senhor dos Exércitos, é quem me enviou a ti. Então o Senhor dará a Judá como uma porção na terra santa, e de novo escolherá a Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque é ele que se levantou da santa morada. A quarta visão: o sumo sacerdote Josué. Deus me mostrou o sumo sacerdote de Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, Senhor, e escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajando vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse que estavam diante dele: tirai-lhes as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram como trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. E protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, observares os meus preceitos, tu julgarás a minha casa e ganharás os meus átrios, e te darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentem diante de ti, porque são homens de prestígio, eis que eu farei servir o meu servo renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos, eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira.
A quinta visão, o candelabro, o ouro entre duas oliveiras. Tomou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do sono. Me perguntou: que vês? Respondi: óleo, e eis o candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima de suas 7 lâmpadas de 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel?